Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant. Nós estamos falando sobre conceitos de teoria de probabilidade moderna, né, com abordagem de teoria da medida. E nesse vídeo nós vamos falar de medida de probabilidade. Na verdade, primeiro eu vou definir o que é uma medida de probabilidade, mas depois eu vou falar o que é simplesmente uma medida. Na verdade, o que interessa para nós aqui em finanças é uma medida de probabilidade, mas uma medida de probabilidade é uma particularização do que é uma medida. Então, eu vou falar para você o que realmente interessa para nós, que é uma medida de probabilidade, mas depois eu te falo sobre o que é uma medida no caso geral. É uma coisa muito simples, uma diferença entre medida e medida de probabilidade. Então, eu vou definir primeiro medida de probabilidade, depois que é o que interessa para nós, depois eu te explico sobre medida. Então, vamos lá. Primeiro você vai considerar, né, seja um conjunto ômega, igual a gente está falando sempre, que é o nosso espaço amostral, e vamos dizer que em cima desse conjunto ômega a gente tem uma sigma álgebra, né? Então, F vai ser uma sigma álgebra de subconjuntos de ômega. Lembra? F é um conjunto de conjuntos e quem está lá dentro desse conjunto são eventos, são subconjuntos de ômega, né? F é o espaço de eventos. Então, eu tenho o que a gente chama de espaço mensurável, né? Measurable space. Então, a gente tem o ômega e tem o espaço de eventos, né? Que é a sigma álgebra em cima desse ômega. O que é uma medida de probabilidade? E nós vamos dar o nome para ela de P. Ela é uma função, é uma chamada set function. Então, ela é uma função que quem vai entrar nessa função são conjuntos. Então, dá uma olhada. Ela é uma função, olha isso aqui, ó, fica de olho nisso aqui. Ela é uma função que para todo conjunto que está lá na sigma álgebra, então perceba que o domínio dessa função é a sigma álgebra. Então, o que tem dentro da sigma álgebra? É um conjunto de conjuntos. Então, quem vai entrar nessa função, eu vou calcular a medida de probabilidade, que é uma função aplicada nos elementos de F, que são quem? Eventos de ômega. Lembra? Subconjuntos de ômega ou eventos de ômega. Então, eu tenho meu ômega, peguei lá subconjuntos dele, coloquei aqui, essa é a minha sigma álgebra. Então, o domínio da medida de probabilidade são os elementos que estão lá na sigma álgebra. Ou seja, são eventos de ômega. Então, eu vou calcular a medida de probabilidade de eventos. Vou repetir essa frase. Eu vou calcular a medida de probabilidade de eventos. São eventos que vão entrar na minha função que calcula a probabilidade, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, uma medida de probabilidade é uma função que para todo evento que está lá na sigma álgebra, ele tem que ser um evento, ele tem que ser um conjunto mensurável, ele tem que estar dentro da sigma álgebra. Então, para todos os caras que estão dentro da sigma álgebra, essa função medida de probabilidade, ela vai designar, vai atribuir um número no intervalo 0, 1. Então, percebe, ó, volta aqui, ó. Essa é a minha função, esse aqui é o meu domínio, ou seja, são os caras que eu posso colocar dentro da minha função, em cima de quem eu posso aplicar a minha função. E aí, o que é o resultado? É um número entre 0 e 1. É um número entre 0 e 1. E a esse número eu vou dar um nome. Probabilidade, simplesmente a gente vai dizer a probabilidade do evento A.
probabilidade do evento A. É a medida de probabilidade daquele conjunto. E a gente simplesmente diz é a probabilidade de A, a probabilidade do evento A, e representa por P de A. Certo? Então, repetindo, a medida de probabilidade é uma função que o domínio dela é a sigma álgebra em ômega. Então, lembra, eu tenho um ômega, volta aqui em cima, eu tenho um ômega. Em cima desse ômega, eu vou criar uma sigma álgebra. Então, o que tem dentro dessa sigma álgebra? Ela é um conjunto de eventos, ela é o espaço de eventos. Aí eu vou ter uma função, que é a chamada medida de probabilidade, e ela é um set function, porque quem entra nessa função, eu vou aplicar essa função em conjuntos. Então, eu vou jogar lá dentro dessa função quais conjuntos? Os que estão dentro dessa sigma álgebra, que são eventos de ômega. Então, eu vou atribuir um número no intervalo fechado aqui, 0, 1, né, um número entre 0 e 1, inclusive os extremos, para cada um dos eventos que estão dentro dos eventos de ômega, né, dos subconjuntos de ômega, que estão dentro dessa sigma álgebra. É isso que é uma medida de probabilidade. Só que não é só isso. Essa função, ela tem que obedecer a duas, na verdade, três propriedades. Eu coloquei duas juntando aqui. Então, a primeira propriedade é a seguinte, que a medida do conjunto vazio, a medida de probabilidade do conjunto vazio é zero. Então, a medida de probabilidade de nada, é zero. A segunda coisa é que a medida de probabilidade do espaço inteiro, do espaço amostral inteiro, a medida desse conjunto, a medida de probabilidade desse conjunto, que é o ômega, né, o espaço amostral, é o evento certo, a medida desse cara é 1. Então, já vou até antecipar. Qual a diferença entre uma medida, simplesmente, e uma medida de probabilidade? A diferença é esse cara aqui, ó. Tudo que eu estiver falando aqui, se você esquecer que o espaço inteiro precisa ter medida 1, todo o resto é como a gente define uma medida. Lembra, uma medida é uma função que quem eu vou jogar dentro dela são conjuntos. Quais conjuntos? São subconjuntos de ômega que estão lá dentro da minha sigma álgebra. A diferença entre uma medida e uma medida de probabilidade é que a medida de probabilidade requer que o espaço inteiro, o meu espaço amostral, tenha medida 1. Só isso. Tirando esse detalhe, medida e medida de probabilidade são a mesma coisa. Por isso que a gente fala que a teoria, né, de probabilidade está dentro da teoria da medida. Ela é um caso particular que você vai falar que a medida do espaço todo é 1. Só isso. No caso da teoria de probabilidade, né, do caso de medida de probabilidade. Então, vamos lá. No nosso exemplo, no nosso caso, a medida de probabilidade é tal que a medida do conjunto vazio é 0 e a medida do espaço inteiro é 1, e isso, de novo, né, que diferencia uma medida de uma medida de probabilidade. Então, no caso de uma medida normal, aí a gente nem chama de P, né? A gente chama de μ, mas ele vai continuar uma medida sendo uma função da sigma álgebra, só que a gente vai falar que ela vai do zero até o infinito. Agora, presta atenção em mim. Normalmente, seria assim, né? Quando a gente fala de infinito, o infinito não é um elemento dos números reais. Só que nós, em teoria da medida, colocamos assim, ó. Por quê? O que significa isso? Isso significa isso unido com esse novo elemento aí, que é o infinito, certo? Então, vou colocar ele dentro de um conjunto para poder fazer a união, certo? Então, esse cara é só um elemento. Então, é um símbolo.
Então, só que para facilitar a nomenclatura, essa união desses dois conjuntos, do símbolo infinito com esse intervalo aqui, a gente representa, a gente fala que é a reta real estendida, né? Aqui não é uma reta, uma semi-reta, né? Vai do zero até o infinito, e eu vou incluir esse símbolo agora na conta. É isso que significa isso. Então, uma medida, a única diferença aí para uma medida de probabilidade é que uma medida, ela igual na medida de probabilidade, o meu domínio, eu vou colocar lá dentro daquela função da medida conjuntos. Que conjuntos? Que estão na sigma álgebra do meu espaço inteiro, do meu conjunto ômega. Só que, no caso de uma medida normal, eu vou atribuir aos subconjuntos de ômega, né, aos elementos de F, um número positivo que está entre zero e pode ser infinito, inclusive. É um número positivo entre zero e, inclusive, podendo ser infinito. Isso é no caso de uma medida. No caso de uma medida de probabilidade, o que você faz é, tá bom, é igual a uma medida, só que eu vou restringir o tamanho do espaço inteiro a 1. É só isso, tá certo? Beleza, então volta lá. Então, uma medida de probabilidade. A medida do vazio, do conjunto vazio, é 0. A medida do espaço inteiro é 1. E agora vem uma propriedade que é chamada sigma aditividade ou aditividade contável. O que é isso? Então ele está falando o seguinte, ó. Imagina que eu tenha vários conjuntos lá da minha sigma álgebra. Então você já sabe que são eventos do meu espaço amostral. Então eu tenho o A1, o A2, tenho vários. Possivelmente infinitos, caras. Não precisa ser infinito, mas podia ser. Então se eu quisesse A1, A2, A3, A4, pronto, essa é uma sequência de conjuntos e agora sim eu vou requerer que esses conjuntos sejam disjuntos, ou seja, não tem sobreposição entre eles. Então eu vou pegar uma sequência de conjuntos disjuntos, que são conjuntos que não se sobrepõem, né? Ou seja, o que é não se sobrepor? Se eu pegar I diferente de J, o conjunto A1 interseção lá, o conjunto A3, vai dar vazio. Não tem interseção, não tem sobreposição entre eles. Então, se eu pegar uma sequência de eventos de ômega, né, que são subconjuntos de ômega que estão lá na minha sigma álgebra, e esses subconjuntos de ômega, esses eventos de ômega, eles são disjuntos, né, ou não tem interseção entre eles, presta atenção no que eu vou falar. A medida da união desses caras é a mesma coisa que somar as medidas individuais. Ó, você vai entender isso muito fácil lembrando lá da colcha de retalhos. Então lembra, finge que essa aqui é a colcha inteira. E eu vou pegar elementos aí dentro dessa colcha que são disjuntos, ou seja, não existe sobreposição entre eles, tá vendo? Esse cara não está sobrepondo com esse, que não está sobrepondo com esse, ninguém está sobrepondo com ninguém. Então vamos dizer que eu estou chamando lá A1, A2, a N. Tem lá N caras, possivelmente poderia ter infinitos caras, tá? Não tem problema. Então, o que é essa segunda propriedade aqui de uma medida está falando, né? Que é a sigma aditividade. Ela está falando que eu juntar conjuntos, juntar eventos, unir eventos. Então, o que é juntar eventos? Você não pode falar somei os eventos. Você não fez isso. Somar é uma conta que você faz com números ou com vetores, mas quando você está falando de evento, você não soma evento. O que você faz? Evento é um conjunto, você une. Então, eu vou unir esse evento a esse evento, quando eu quiser aí, a esse evento, e vou falar que esse resultado aqui, ó,
Então, imagina que eu estou falando desses 3 caras aqui. Finge que aqui fosse o A3. Então, cada um deles, você entendeu que cada um deles tem uma medida? A medida do primeiro evento é o P de A1, a medida do segundo evento é o P de A2, a medida do terceiro evento é o P de A3. Eu apliquei a nossa função medida de probabilidade ao evento. Vai dar um número entre 0 e 1. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a medida de cada um deles, como eles são disjuntos, somada, então somar a medida de cada um, então pega um, mede, pega outro, mede, pega outro, mede, soma as medidas. Vai dar isso aqui, essa soma. Eu estou dizendo que pegar cada um individualmente e somar as medidas é a mesma coisa que unir todo mundo, junta todo mundo, e agora eu vou lá e meço esse cara. Vai dar na mesma. Então, a medida, vou repetir a frase, a medida da união é a soma das medidas. Se você pensar em área, é um negócio muito óbvio, voltando na história da colcha de retalhos. Você pegar cada pano e ver a área deles e depois somar, vai dar na mesma do que você juntar os caras e daí medir. Então, a medida de tudo junto, da união, é a mesma coisa que somar as medidas individuais. Quando que isso vale? De novo, os conjuntos têm que ser disjuntos, não pode haver sobreposição. Senão, isso aqui obviamente não vai ser verdade, porque você vai ter um cara que vai ter uma medida e outro cara, então se a medida do primeiro é 10, a do segundo é 15, óbvio que a hora que você somar 10 com 15 vai dar 25. Só que a hora que você unir, tá vendo que tem um pedaço aqui que está sobrepondo. Então vai dar menos, a união vai dar uma área menor do que a área dos dois juntos, certo? Então o conceito que a gente está falando em medida de probabilidade e que também vale para medida, né, com exceção de que no caso da medida você não vai ter isso. Então esse conceito que a gente está falando é o conceito de sigma aditividade. Pega vários caras que não tem sobreposição, une todo mundo e mede, e isso é a mesma coisa que medir cada um deles e depois somar. A medida da união é a soma das medidas individuais, certo? Então, ó, no meu exemplo aqui, ó, o azulzinho aqui, ó, ele é a união, tô unindo todo mundo lá, quantos caras eu quiser. E aí eu tô falando que a medida da união do azul é a soma dos individuais, certo? Beleza. Então, claro que a aditividade contável, subaditividade, ela pode se aplicar a um número finito, né? Você fala, mas aqui está escrito infinito. Sim, é só você continuar repetindo os caras e aí vai chegar uma hora que, então, o A1, A2, A3 dá na mesma, certo? Então, você vai parar no 3, no 4. Então, isso aqui se aplicaria também a uma sequência finita, né? Então, beleza. Então, para ser uma medida, então volta aí, ó. O que você tem que saber? Volta aí, antes da gente falar dos exemplos. Resumo. O que é uma medida de probabilidade? É uma função que o domínio dela são os eventos de ômega. Eu vou calcular a medida de probabilidade do quê? De eventos. Onde estão esses eventos? No espaço de eventos. Eles estão lá na sigma-álgebra. A sigma-álgebra não é o conjunto formado por subconjuntos de ômega. Então, esses caras que estão na sigma-álgebra são os caras que eu quero medir. Lembra? Eles são chamados de measurable sets. Então, são os conjuntos mensuráveis. Então, eu vou medir esses conjuntos com essa função. No caso, é uma medida de probabilidade. Então, eu vou pegar essa função que mede os conjuntos, só que ela chama medida de probabilidade, do mesmo jeito que eu poderia ter uma medida de massa, uma medida de comprimento, uma medida de volume, uma medida de carga elétrica, enfim, você podia ter medida do que você quisesse. No caso, a gente está falando
de uma medida de probabilidade. Então, essa medida de probabilidade, ela vai pegar os conjuntos que estão lá em F, que são subconjuntos de ômega, são eventos de ômega. Eu vou botar esses caras dentro da medida e ela vai me dar um número entre 0 e 1, inclusive o 0, inclusive o 1. Então, esse número eu vou dar um nome, vou simplesmente falar que é a probabilidade do evento A. Então, se eu pegar um evento que está aqui dentro da sigma álgebra o A, eu vou aplicar lá P de A, e aí vai dar um número, vamos dizer que deu 0,7. Então, a gente simplesmente diz que essa é a probabilidade do evento A. É a medida de probabilidade do evento A, mas a gente simplesmente diz probabilidade do evento A. Beleza. E a medida de probabilidade, ela tem que obedecer a duas regrinhas. Primeira, o vazio tem medida 0 e o todo tem medida 1. E se eu pegar uma sequência de conjuntos que não se sobrepõem, medir cada um dos carinhas e depois somar as medidas, porque aí eu estou somando, né? Eu estou somando 0 tanto com outro número, então eu tenho números reais ali entre 0 e 1, eu vou somar esses caras. Então, pegar vários caras que estão dentro da sigma álgebra e medir, se eles não se sobrepõem, medir cada um desses caras e depois somar todas as medidas individuais, é a mesma coisa do que unir todo mundo, aí você vai obter um cara grandão e depois você mede ele. Então, a medida, guarda essa frase, a medida da união, se os conjuntos forem disjuntos, é a soma das medidas. A medida da união é a soma das medidas individuais. E essa propriedade é chamada de sigma aditividade. Beleza. Lembra, os caras têm que ser disjuntos, senão eu vou ter uma coisa que chama subaditividade. Então, o que é subaditividade? Medir cada um deles e somar vai dar maior ou igual do que esse cara aqui. Por quê? Porque quando tem sobreposição, aqui eu vou estar contando duas vezes o mesmo pedaço do conjunto lá, a medida dele. Então, quando eles não são disjuntos, eu tenho subaditividade. No nosso caso aqui, como eu estou falando que eles são disjuntos, eu estou falando que quando os conjuntos são disjuntos, a medida de probabilidade, essa função, ela tem a propriedade de sigma aditividade. Junta todo mundo e mede, vai dar na mesma do que medir os caras individuais e depois somar tudo. Então agora você lembra, quando eu estava falando lá de sigma álgebra, o motivo de, né? Lembra que eu falei que se o A estava, então o A complementar tem que estar? Por quê? Porque a medida, isso aqui é uma coisa intuitiva, né? Eu estou falando, ó, pega os pedaços aí, ó. Então pega esse pedaço e junta com esse outro pedaço aqui, né? Que é o pedaço que está fora, com o pedaço que está dentro, vai dar o todo. Então eu sei qual é a medida do todo. Eu, sabendo a medida do todo, eu sei que ela é a soma dessa medida aqui com a medida desse outro cara aqui. Então, para isso aqui, que é uma coisa intuitiva, né, que representa o mundo físico que a gente está interessado em modelar, então para essa coisa funcionar, eu tenho que voltar lá para trás e definir quem que vai ser. Agora você entendeu o que eu expliquei antes? Agora eu sei o porquê que eu tenho que ter aquelas propriedades na sigma álgebra para poder essa coisa aqui funcionar do jeito que eu quero, beleza? Então, tá bom. Vamos ver exemplos. Então, primeiro eu vou te dar exemplos de medidas, né? Lembra, a diferença de uma medida para uma medida de probabilidade é que a medida de probabilidade ela requer que o espaço inteiro tenha medida 1. Ah, só um detalhe. Lembra, eu estava falando que medida ela vai colocar dentro dela os conjuntos que estão dentro da sigma álgebra, o domínio, né? Você pode jogar dentro da medida e aplicar essa medida aos
subconjuntos que estão dentro da sigma álgebra e vai sair um número, no caso de uma medida, entre 0 e infinito. Essa é uma medida que é a medida tradicional que a gente estuda, que é uma medida positiva. Só que tem coisas no mundo da engenharia, no mundo da física, que tem medida negativa. Por exemplo, eu comentei massa, volume, área, comprimento. Essas coisas têm medida positiva. Você não tem volume negativo, não tem massa negativa. Mas você tem, por exemplo, carga elétrica negativa. Então, aí você precisa de uma medida com sinal, que tem que fazer uns ajustes aqui na teoria. Mas o fato é, quando a gente está falando de uma medida de probabilidade que o número está entre 0 e 1, ou das medidas normais, é tudo igual, vale sigma aditividade, está tudo certo. Cuidado no mundo real aí, quando algumas situações específicas que precisar de sinal, aí tem que fazer uns ajustes, tá? Mas a gente não vai precisar disso em finanças, porque a gente está falando de medida de probabilidade, então é a chance, de alguma coisa acontecer, então não tem chance negativa, certo? Beleza. Então, primeiro eu vou dar alguns exemplos de medidas que são muito famosas. A primeira é o chamado counting measure, que é uma medida de contagem. Então, dá uma olhada, ó. Imagina que você tem um ômega lá, que é um conjunto, e aí você tem uma sigma álgebra de eventos desse cara, de subconjuntos desse cara. E imagina que eu tenho um evento de ômega que está lá na sigma álgebra, certo? Vamos chamar ele de A. Então, tem o meu ômega, que é o meu espaço amostral. Peguei um evento A e eu vou ter a minha sigma álgebra, que tem lá os eventos, e vamos dizer que A está lá dentro. Tá. Então, ó, a função que é uma medida que vai de F, vou aplicar nos elementos da sigma álgebra. E eu vou chegar nos números naturais, lembre, isso não é uma medida de probabilidade. Medida de probabilidade, eu vou cair num número entre 0 e 1. Não estou falando disso, estou falando de counting measure. Uma medida de contagem não é uma medida de probabilidade, certo? Como eu sei, estou vendo. Quem que é a imagem, quando eu aplicar a medida num conjunto, qual que é o resultado que eu vou ter? É o número que pertence ao conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, vou até o infinito lá, tá? Então, quem que é essa medida? Ela não conta. É muito simples. Então, se o conjunto A for finito, é só colocar o número de elementos que eu tenho no conjunto A. Então, se eu colocar lá o nosso dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui é o ômega 1, ômega 2, e assim vai até o ômega 6. Então, esse aqui é um conjunto finito. Esses aqui são os outcomes, do meu experimento aleatório. Eu vou jogar um dado, vai sair um número entre 1 e 6. Então, esses aqui são os meus outcomes, são os meus resultados. Qual que é o tamanho desse conjunto? Quantos elementos tem lá dentro? Então, o número de elementos que tem lá dentro são 6 elementos. Então, a gente pode representar isso, eu já tinha falado para você, que é o número de elementos de A, ou a gente pode representar por módulo de A. Veja, módulo de um número é o número sem o sinal dele, você sabe disso. O módulo de um conjunto, ele representa também, é uma outra forma de representar, o número de elementos daquele conjunto. Então, o que é o counting measure? Ela é uma medida, toda medida, ela não é uma medida de probabilidade, mas ela é uma medida. Então, quem que eu vou enfiar dentro dessa medida? Um conjunto. Que conjunto? Que está lá na sigma álgebra. Quem são os caras que estão na sigma álgebra? São subconjuntos do meu espaço amostral, do ômega. Então tá, então eu vou pegar subconjuntos de ômega, que são os elementos da minha sigma álgebra, vou jogar dentro da minha medida, counting measure, e se esse conjunto for finito, o resultado vai ser o número de elementos que tem naquele conjunto. Se o conjunto for infinito,
quer seja um infinito que eu posso contar ou não, aí o conjunto vai ter medida infinita, certo? Então ele vai ter um counting. Qual medida? O counting measure. Tem outras medidas que eu já vou te mostrar. Então, por exemplo, se eu pegar o intervalo 0, 1, com todos os números reais aqui dentro, quantos elementos tem lá dentro? Infinitos. Então, qual que é o counting measure desse intervalo 0, 1? Então, a medida, essa medida, counting measure do intervalo 0, 1 é infinito, certo? Qual que é a medida desse conjunto A aqui, que é o representa os números que pode sair num experimento aleatório que é jogar um dado? A medida daquele conjunto A vai dar 6, porque tem 6 elementos lá dentro, certo? Então é o número de elementos do conjunto A. Então essa é a counting measure. Legal? O que é? Agora vamos, a partir do counting measure, vamos fabricar uma medida de probabilidade? Vamos. Então, vamos criar a medida de probabilidade uniforme. Então, ó, imagina que eu tenha um espaço amostral que eu tenha não vazio, que eu tenha N elementos lá dentro. Isso aqui que eu estou falando, não existe medida uniforme quando eu tenho um conjunto com infinitos elementos. Não existe. Mas se eu quiser uma medida de probabilidade uniforme, o que eu tenho que fazer? Pego um ômega, e esse ômega tem que ter lá, ômega 1, ômega 2, ômega n. Eu tenho que ter n elementos. Quem vai ser a sigma álgebra que eu estou usando? Nesse caso, eu posso. Lembra que eu falei que quando eu estou trabalhando nos números reais, se eu quiser medir todos os subconjuntos lá, eu já comentei que vai dar problema, a gente fala mais sobre isso depois. Mas, eu falo no final aqui, volto nessa história. Mas, quando eu tenho um conjunto que não é um infinito incontável, então se eu quiser pegar, ou mesmo quando é finito, então se for finito ou infinito contável, aí dá para eu trabalhar com todos, que era a sigma álgebra mais rica de todos, que era o power set, lembra? Era o conjunto das partes, que era aquele conjunto que tinha todos os subconjuntos possíveis lá do ômega, né? Então, às vezes é possível trabalhar com essa sigma álgebra, às vezes não é. Quando eu tenho um espaço finito, sempre é possível. Então, eu vou querer sempre trabalhar com essa sigma álgebra e vou querer medir tudo, porque aí dá, vai funcionar, vai dar certo, não vai aparecer nenhuma inconsistência, tá? Então, vamos lá. Como que vai ser o nosso espaço aqui, ó? Então, eu vou ter o ômega, que é o meu espaço amostral, e eu tenho N elementos lá dentro, né? Então ele é um espaço finito, né? Ele tem N elementos lá dentro. E eu vou trabalhar com a sigma álgebra, que é o conjunto das partes desse cara, ou seja, é o power set, todos os subconjuntos possíveis. Então, quantos elementos eu vou ter lá dentro? Você já sabe, 2 elevado a módulo de ômega. Então, se eu tiver 3 elementos aqui, eu vou ter 8 eventos possíveis. Se eu tiver 4 elementos aqui dentro, no meu ômega, eu vou ter 16, 2 elevado à quarta, 16 eventos possíveis, tá? Então, eu vou pegar a sigma álgebra com todos os eventos possíveis. Imagina que o A é um elemento da sigma álgebra, é um evento do espaço amostral ômega, um dos eventos que está lá dentro. Então, quem que é a função, quem que é a medida de probabilidade uniforme? Então, eu vou dar um nome para ela aqui, μ. Quem é o domínio? Sempre é a sigma álgebra. Só que agora o que vai sair desse cara? Vai sair um número fracionário. Por quê? Um número. Quem são os Q? São os números da forma P sobre Q, com E sendo inteiro e Q sendo inteiro. Por quê? Vamos entender aqui. Ó, quem é essa medida? Primeiro, eu vou pegar quantos elementos tem no espaço inteiro.
que vai ser quantos? N. Então, vai ser N. E quantos caras que eu vou colocar em cima? Eu vou colocar o número de elementos que tem no conjunto que eu estou pegando. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, se eu pegar, por exemplo, o evento números pares. Então, o que é o evento? O que é esse evento aqui? 2, 4, 6. Esse evento, eu jogo o dado uma vez no meu experimento aleatório, e esse evento significa saiu, se ocorrer esse evento, então esse evento significa saiu o número par. Então, esse evento descreve a saída, né, o resultado daquele experimento sendo um número par. Beleza. Então, se eu quiser saber a medida desse evento, qual vai ser? Qual que é o número de elementos que eu tenho no evento A? 3. E qual que é o número de elementos que eu tenho no total? 6. Então, a medida daquele conjunto é metade. E se eu quiser a dos ímpares? É a mesma coisa. Os ímpares são 1, 3 e 5. E se eu quiser os dois menores números? Então, vamos dizer que o meu evento saiu ou 1 ou 2. Beleza? Então, qual a medida nesta medida aqui, né? Qual que é a medida de probabilidade uniforme desse conjunto aqui, ó? Vamos chamar A, então, de novo. Então, a medida desse A vai ser quantos elementos tem lá dentro? 2. Quantos elementos eu tenho no total? 6. Então, vai ser 1/3. Então, percebe que essa medida é uma medida que ela coloca como se fosse pesos iguais em todo mundo. Então, cada um Zezinho aqui tem a mesma medida, certo? Se eu pegar o conjunto 1 ou o conjunto 2, né, que é um evento, se eu pegar o evento 3, o evento 4, o evento 5, todos eles, qual é a medida de cada um desses caras? 1, porque só tem um elemento lá dentro, sobre 6. Não interessa se é o 1, se é o 2, se é o 3. Então, essa medida, ela vai atribuir medida igual para cada um dos elementos individuais ali, para cada um dos eventos individuais, né, dos eventos elementares daquele conjunto ômega. Então, esse evento, saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, saiu 5, saiu 6, a medida daqueles eventos é a mesma. Não interessa se é 1, se é o 2, se é o 5, se é tudo igual. Então, é 1/6. Então, essa medida vai atribuir o mesmo valor para cada um dos eventos elementares. Por isso que ela chama medida de probabilidade uniforme, porque todos os eventos elementares, qualquer um deles, tem a mesma medida 1/n. Então, por isso que é a medida de probabilidade uniforme. Pô, legal. Essa medida é muito importante, muito. Chama medida de Dirac. Ela é muito importante tanto no mundo real, como ela, né, em física, na engenharia, como ela é muito importante também em teoria de probabilidade. A gente vai falar bastante, usar bastante esse negócio mais para frente. Então vamos ver como que é a medida de Dirac. Então a medida de Dirac funciona assim, ó. Sempre é assim, né? Eu tenho um ômega, já até fiz o desenho aqui, ó. Eu tenho um ômega, que é um conjunto, meu espaço amostral. Eu tenho a minha sigma álgebra e eu tenho um conjunto que pertence àquela sigma álgebra. E vamos dizer que o ômegazinho é um elemento do meu espaço amostral. Lembra? E o A é um subconjunto do meu espaço amostral. E o ômegazinho é um elemento do meu espaço amostral. Beleza. Então, quem que é a medida de Dirac? Chamado Dirac Measure. A gente vai representar por essa coisa aqui, ó. Então, é essa letrinha deltinha. E aqui embaixo, eu vou colocar o ômegazinho que eu quero. Já vamos ver um exemplo aí, tá? Já vou te dar um exemplo. Então, vou colocar o deltinha e vou colocar esse cara. E como você já sabe, quem são os caras em quem eu posso aplicar essa medida? São eventos daquele espaço amostral, eventos que estão presentes na minha sigma álgebra. Então, eu vou colocar o cara aqui. Então, eu vou querer medir
com a medida de Dirac, eu vou querer medir esse evento aqui que pertence a sigma álgebra. E o que a medida de Dirac faz? Ó, percebe a diferença entre 0, 1 e 0 e 1? Isso aqui eu estou falando que eu posso ter qualquer número entre 0 e 1, inclusive o 0, 1. Isso aqui eu estou falando que a minha imagem ou é o número 0 ou é o número 1. Então, a medida de Dirac, ela ou dá um valor 0 para aquele, ou o conjunto tem medida 0 ou aquele conjunto tem medida 1. Ela não é uma medida de probabilidade, mas a gente vai usar a medida de Dirac para escrever a medida de probabilidade, só que isso a gente vai ver depois. Só estou falando que a medida de Dirac é uma coisa importante, do mesmo jeito que o counting measure, quando eu pegar eventos que são equiprováveis, né? Ou seja, eu fiz um experimento que qualquer evento elementar ali dentro é a mesma probabilidade, tipo o que eu acabei de explicar, né? Jogar um dado, se vai sair 1, 2, 3, se o dado é um dado honesto, cada um dos eventos elementares, ele vai ter a mesma medida de probabilidade, que é a medida de probabilidade uniforme. Então, percebe que, mesmo o counting measure não sendo uma medida de probabilidade, é importante porque, usando essa medida, eu consigo construir uma medida de probabilidade. A função, né, a medida de Dirac, é a mesma coisa. Ela, por si só, não é uma medida de probabilidade. Por quê? Porque eu não estou pegando e jogando lá um evento e pode sair um número entre 0 e 1. Ela é uma coisa mais específica. É ou 0 ou 1, não pode ter outras coisas. Mas a gente vai usar a medida de Dirac, depois você vai ver como, para escrever uma medida de probabilidade. Terminando aqui, eu te dou o exemplo, vai. Mas então, ó, volta aqui. O que a medida de Dirac vai fazer? Você vai jogar dentro dela o A, que é o evento que você quer medir aquele evento, né, que é um subconjunto de ômega, e vai sair ou 1 ou 0. Dependendo do que? Se aquele conjunto que você jogou aqui, se o ômegazinho, que está aqui, ó, então se o ômegazinho estiver dentro do A, aí a hora que eu jogar o A aqui, eu tenho que fazer a pergunta: ah, dentro de mim tem esse ômegazinho? Se tiver, a medida é 1. Se não, a medida é 0. Isso aqui a gente costuma dizer que é um point charge ou um point mass. O que você está falando? É quando você quer colocar uma medida, atribuir uma medida para um ponto específico. Qual que é o comprimento de um ponto? É 0. Um ponto não tem medida. Qual medida ele não tem? Ele não tem a medida que mede comprimento. Um ponto não tem comprimento. Mas eu posso atribuir a um ponto uma massa. Lógico, é uma idealização, né? Na natureza, tanto é que quem estudou física sabe que as partículas materiais, né, os pontos materiais, são corpos idealizados que você não está preocupado com o tamanho deles, mas você está querendo falar que tem uma massa naquele negócio ou tem uma carga naquele negócio. Então, quando a gente está falando do Dirac measure, está falando de um point charge ou de um point mass. Então, ela é uma função que, quando eu colocar um conjunto aqui, eu vou perguntar o seguinte: ó, dentro desse conjunto tem o ponto onde eu quero atribuir toda a massa ou toda a carga ou toda a probabilidade, por exemplo, né, pegando um caso aqui de teoria de probabilidade. Então, o ponto é, eu quero que, veja, mesmo que todo mundo aqui, ó, não tem nenhuma medida, não tivesse nenhuma medida, porque eu estou colocando toda a medida, tudo que eu estou interessado no ômega, quando eu pegar um A que contém o ômega, não interessa se o A fosse pequenininho ou se o A fosse grande. Desde que o A, né, tenha dentro dele o elemento
ômega. Então, o ômega tem que pertencer a A. Então, se o ômegazinho estiver lá dentro do a medida de Dirac daquele A é 1. Né? Então, como que eu vou saber quem é o ponto onde eu estou interessado? Por isso que vai aparecer delta de um pontinho aqui. Então, delta de ômega do conjunto A, certo? Então, se o ômega tiver dentro do A, esse conjunto tem medida 1, senão ele tem medida 0. Já vou te dar um exemplo. Então, essa chama medida de Dirac. Dirac measure, tá? Então, a medida de Dirac, ela representa uma massa, uma carga pontual aplicada lá naquele ponto ômegazinho. Então, ó, antes de falar de uma outra medida, vou te dar um exemplo que eu falei como que a gente vai usar isso em teoria de probabilidade. Então, vamos dizer que eu quero... Vamos lá, vamos supor que eu vou jogar um dado, uma moeda, cara, coroa, depois cara, coroa, e aqui embaixo vai ficar coroa, cara, né? Saiu cara, e depois aqui coroa. Vamos dizer que eu estou interessado. Qual que é o meu experimento? Joga a moeda 2 vezes. Só que no que eu estou interessado especificamente? Quem que vai ser meu espaço amostral? Eu não quero saber se saiu cara, coroa. Meu espaço amostral é outra coisa. Eu estou interessado no seguinte, no número... Então, eu vou fazer esse experimento, mas em quem que eu estou interessado? No número de... o número de caras que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, se for esse resultado, eu tenho 2. Se for ou esse resultado, eu tenho uma cara. E se for esse resultado, eu tenho 0. Então, qual que é o meu espaço amostral? Se o meu experimento é jogar 2 moedas e ver... ou jogar uma moeda 2 vezes, tanto faz, joga a primeira vez, depois joga a segunda vez, e aí você vai lá e conta quantas caras eu tenho. Que eu, né, se for o caso que deu cara e cara, eu tenho 2. Se for o outro caso, eu tenho uma, que é ou cara, coroa, ou coroa e cara, ou se não, posso ter 0. Então, esse experimento, o que eu estou interessado em olhar sendo o número de caras, então o meu espaço amostral é 0, 1 ou 2. Só para ficar bonitinho aqui, ó, dá na mesma, tá? Conjunto não tem ordem, mas vamos colocar 0, 1 e 2. Então, esse é o meu espaço amostral. Agora, ó, vamos dizer que eu estou usando uma medida, estou usando essa medida aqui agora, ó. Eu quero usar a medida de probabilidade uniforme. Então, se eu estou usando a medida de probabilidade uniforme, agora volta para cá. Quem que é o meu ômega? Meu ômega é cara, coroa, cara, coroa. Então, se eu estava usando a medida de probabilidade uniforme, qual que é a probabilidade de sair o evento HH? E ó, agora você entende por que eu não posso escrever P de HH? Porque é uma chatice isso, tá? Vamos falar assim, é um formalismo aqui, vamos falar assim, não chega a ser um preciosismo porque é o certo. Mas, ó, normalmente você vai ver nos livros as pessoas escreverem PHH. Não pode. Por quê? Porque a medida de probabilidade ela tem que ser aplicada a um evento. E quando eu coloco o HH, isso aqui não é um evento. Isso aqui é um elemento. Esse aqui é o ômegazinho, é um elemento do meu espaço amostral. Para ele virar um evento, eu tenho que transformar ele num conjunto. Eu sei, é um preciosismo, se você quiser chamar assim, mas é assim que funciona. Aí, na maioria dos livros, ou os caras fazem errado mesmo e não falam nada, ou quando é um livro bom, ele define no começo do livro, olha, para não ficar carregando a anotação e não escrever toda hora isso, quando eu escrever PHH, na verdade, estou querendo dizer que é daquele evento, tá bom? Eu tenho que medir probabilidade de eventos. O domínio da função medida de probabilidade é um subconjunto de ômega. Então, HH não é um subconjunto de ômega. Eu tenho que colocar um
uma chave. É só uma chatice aí da notação matemática, mas é importante, tá bom? Então volta aqui, ó. Então a medida de probabilidade uniforme falava qual que era a medida desse cara? É o número de elementos que eu tenho aqui, que é o 1, sobre o número de elementos total, que é 4. Então, eu vou ter 1/4, vou ter 1/4 para o HT. Você já entendeu, né? Não vou escrever todo mundo aí. Todo mundo vai ter medida 1/4. Beleza. Então, ó, como que eu chego no zero? O zero, ele tem a ver com o conjunto HH. Então, qual que é a medida desse conjunto aqui? A gente já sabe, é 1/4. E o 1? O 1, então esse aqui é o zero, vou colocar aqui. E o 1? O 1 tem a ver com qual conjunto? O HT união com o TH, certo? Porque quando que eu tenho uma cara, ou saiu isso, ou saiu isso. Só que isso é a mesma coisa que probabilidade, a medida de probabilidade de quem? Só colocar os dois lá no mesmo conjunto, certo? HT, TH, certo? Então, unir esse cara com esse cara é colocar os dois caras juntos dentro do mesmo conjunto. E agora nós vamos usar o counting, o counting measure, mais a medida de probabilidade uniforme. Como que era? Eu vejo quantos elementos tem aqui. 1, 2. Quantos elementos tem no total? 4. Então vai dar meio. E quem que é o caso do 2? O 2, eu obtive o 2 quando eu tenho... burrão, né? Eu sou muito burro, ó. Aqui não é o 0, né? Aqui é o 2. Então, quando que eu tenho 2? Quando é... seu Zé burrão. 2 é quando eu tenho cara e cara. Tá aqui, ó. Então, a probabilidade do conjunto que me levou a ter duas caras é 1/4. A probabilidade que me levou... Aliás, o evento que me levou a ter uma cara é esse evento aqui, ó. É a união desses dois. É o HH ou cara coroa ou coroa cara, que é esse evento aqui. E aí, qual a probabilidade, qual a medida de probabilidade desse evento aqui? 2, porque tem dois caras aqui dentro sobre 4, que é meio. Percebe que isso bate com aquilo que você aprendeu lá na escolinha, né? É o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis. É que o problema é que essa teoria, quando você começa a complicar as coisas, ela já não funciona mais, ela fica cheia de falhas. E é óbvio que a nova teoria, a teoria de probabilidade moderna, ela engloba o que existia antes e funciona. Que tinha coisa antes que funcionava e coisa antes que não funcionava. Por isso que eu te contei lá no primeiro vídeo que os matemáticos torciam o nariz. Aí veio o Kolmogorov, que a gente vai falar dele no próximo vídeo, dos axiomas de Kolmogorov. Aí ele formalizou, ele propôs a teoria moderna de probabilidade, que é a teoria de probabilidade baseada em teoria da medida. E óbvio que agora, definindo que é uma medida, e não foi o Kolmogorov que fez isso, já existia a medida e tudo mais, a teoria da medida. Ele identificou que essa teoria, se eu pegasse os problemas, né, e as situações que eram tratadas em teoria de probabilidade de um jeito informal e aplicasse essa teoria fazendo as adaptações corretas, aí dava certo e ficava um negócio formal que funcionava sempre. E foi isso que ele fez e é isso que eu tô te mostrando. Então eu sei que você pode estar falando, porra, mas puta complicação, não é só pegar 1/4. Cara, é porque eu tô usando a medida de probabilidade uniforme, que vem do counting measure. Se eu não tivesse usando essa medida, não daria esse número aqui. Por exemplo, eu poderia ter um dado, uma moeda, no caso, viesada. E aí a probabilidade de sair, sei lá, cara, é de 80%. Aí já não é mais o counting measure que vai interessar formando a medida de probabilidade uniforme. Aí eu preciso de outra medida de probabilidade, tá bom? Mas então volta no nosso caso, que é uma moeda justa.
aí eu posso usar a medida de probabilidade uniforme. Então, quem que é o evento que me leva no duas caras? O evento que me leva no duas caras é esse cara aqui. Então, qual que é a medida daquele evento? 1/4, que tem um Zezinho aqui dentro e 4 no total. E quem que é o evento que me leva no 1? É o H ou cara coroa, HT, ou coroa cara, que é o HT, TH. E qual que é a medida desse evento? 2/4, que é meio. E para eu ter zero caras, quem é o cara que... Qual é o evento que produz isso? Coroa. Então, quantos elementos eu tenho nesse conjunto? 1 em 4 dá 1/4. Então, beleza. Então, olha só. Esse meu espaço amostral aqui agora, eu medi os subconjuntos que me levaram, né, ao 2, esse cara me levou ao 1 e esse cara me levou ao 0. Então, se eu quisesse perguntar, imagina que agora, ó, eu quisesse não descrever o meu experimento em função da cara ou coroa, que eu sei que, então, a medida de probabilidade desse evento aqui é 1/4, eu sei que a desse aqui é 1/4, eu sei que a desse aqui é 1/4, e eu sei que a desse aqui é 1/4. E eu sei que a desse aqui é meio. Ó, um jeito eu mostrei assim. Vou te mostrar outro. Lembra a propriedade da aditividade, da sigma aditividade? Lembra que a medida da união é a soma das medidas? Se os conjuntos forem disjuntos, ó, óbvio que isso aqui é disjunto desse. Ou vai, a interseção deles é 0, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso. Não vai acontecer os dois. Então, a interseção entre esses dois eventos é 0. Então, é vazio, desculpa, é vazio. A interseção é vazio. Então, o que vai acontecer? Como eles são disjuntos, a medida da união é a mesma coisa que somar as medidas. Medir, primeiro juntar, lembra que a gente falou? Primeiro junta, então o que foi que eu estou fazendo aqui, ó? Primeiro eu juntei e daí mede. Quanto dá isso? Deu meio. Você podia falar, pô, André, mas primeiro juntar e depois medir é a mesma coisa pela propriedade da sigma atividade de primeiro medir, então quanto que vale a medida do HT, depois quanto que vale a medida do TH, e daí você soma. Então, medir, volta lá na propriedade. Medir, aqui, ó, sigma atividade. Medir cada um e depois somar, se os caras são disjuntos, é a mesma coisa que juntar tudo, unir todo mundo e depois mede. A medida da união é a soma das medidas. Então, por isso que vai dar 1/4. Você pode unir, que foi o que eu fiz. Eu uni e daí eu medi. Mas eu podia medir cada um deles e como eles são disjuntos, podia somar e obviamente que vai dar 1/4 também. Vai dar 1/2 também, porque é 1/4 mais 1/4. Isso aqui dá 2/4, que é igual a meio, certo? Vai dar igual. Então você podia falar assim, pô, Mayali, eu não quero descrever o meu experimento mais em função da cara a cara, cara coroa, coroa cara. Eu já quero ir direto para esse negócio aqui, ó. Então você entendeu que no evento, no experimento original, cada um dos eventos aqui, ó, cara, agora eu tô colocando o chaves aqui, por isso que eu tô falando de evento. Então cada um desses eventos tem medida 1/4. Só que agora eu tô fazendo uma composição em cima dessa coisa. Tô falando, não, eu quero olhar um negócio derivado disso daí. Então eu tenho cara a cara, depois eu tenho esses outros dois, que aí deu probabilidade, como você já viu, 1/2, e esse outro cara. Então eu gostaria de escrever outro espaço amostral e outro experimento. Então, ó, eu poderia falar, começar do zero assim, ó. Eu tenho meu espaço que é 0, 1 e 2, igual falei.
Tudo bem que ele veio de um negócio desse, mas você não precisa mais saber. Esses dois aqui, esse aqui dava 2 caras, esse aqui dava 1, esse aqui dava 0. Então, meu experimento é esse. E agora, se eu quisesse falar qual era a medida de probabilidade do 0, a gente já sabe qual a chance de sair o 0. A gente já calculou aqui, ó, certo? O 0 é esse cara aqui, ó. É a probabilidade de sair TT, que é 1/4. Qual a medida de probabilidade de sair o 1? O que é sair o 1? Na verdade, no original é ou cara ou coroa cara. A gente já calculou lá, fez tudo direitinho a conta. Deu quanto? Meio. E qual a probabilidade de ter 2 caras, né? Então a gente também calculou, volta lá, 2 caras é só esse cidadão aqui, e a gente calculou a probabilidade que deu 1/4. Beleza. Então como que eu posso expressar essa medida? Porque eu estava te explicando como que eu ia usar a medida de Dirac. Então eu já fiz aí uma aplicação de N coisas que a gente já tinha visto. Aí ó como que eu vou escrever a medida, ó. A minha medida, ela é definida assim, ó. Minha medida é uma função, presta atenção em mim. Ela vai ser 1/4 vezes delta 0 mais 1/2 vezes delta. Quem é esse delta? É a medida de Dirac. Mais 1/2 vezes 1 delta 1. Mas ali é para colocar delta 1. Não é. Volta lá na medida de Dirac. A medida de Dirac, eu só coloco o ponto, o elemento aqui que eu tenho. E aí, se o A que eu estou colocando aqui, se o ômega pertencer ao A, se o A contiver o ômega, se o ômegazinho estiver lá dentro do A, né, se o ômega, o jeito certo de dizer, se o ômega pertencer ao A, aí vai dar 1 a medida do A, senão vai dar 0. Só que olha como que eu estou usando. Eu vou escrever delta 0 vezes 1/4, você já vai entender. Delta 1 vezes meio, mais delta 2 vezes 1/4. Por que que eu vou escrever isso? Essa é a minha medida de probabilidade associada a esse experimento aqui. Por quê? Ao espaço amostral o ômega desse jeito que eu estou fazendo. Por quê? Porque quando eu quiser colocar a medida de um conjunto A, vai ser 1/4 do delta 0 A mais 1/2 do delta 1 A. Eu vou aplicar essa função. Mais 1/4 do delta 2 A. Entendeu? Então vamos pensar que o meu A é quem? O meu A, então agora eu não estou falando de eventos desse cara aqui. Então quais são os eventos que eu tenho? 0, ou 1, ou 2, ou outros aí, mas enfim, né, que é a combinação dessas coisas. Então quando eu colocar, qual que é, ó, vamos fazer umas contas aqui, ó. Qual que é a medida se o meu A for 0? Então for esse conjunto. Então eu coloco o conjunto A aqui dentro. Aí a pergunta é, o 0 é um elemento desse conjunto? É. Então essa conta aqui, ó, você já sabe quanto vai dar. Vai dar 1. Só que aí é 1 vezes 1/4, então vai dar 1/4. Legal. Mas, agora vamos colocar aqui, ó. Coloca no lugar do A o 0. Aí você vai perguntar, o 1 tá dentro desse conjunto aqui? Não. Lá naquele conjunto só tem o 0. Então essa medida de Dirac vai dar 0. 0 vezes meio vai dar 0. E quando eu colocar ele aqui, aí vai dar quanto? Põe lá 0. Aí você pergunta, o 2 tá dentro do A? Se tiver, igual aqui, ó, o 0 tá dentro do A, né? O A é o 0, é o evento que só tem o 0. Então o 0 tá dentro? Tá. Então por isso que deu a medida de Dirac deu 1. Ops. Por isso que a medida de Dirac deu 1 vezes o 1/4 que estava na frente deu 1/4. Aqui, ó, o 2 está lá dentro do 0? Não. Então, essa conta aqui, a medida de Dirac vai dar 0 daquele conjunto. 0 vezes 1/4 é 0. E adivinha quanto deu?
um quarto. Tem que dar o que você já sabia. Então, a medida do zero é isso. Vamos pegar outro, cara. Vamos fazer uns exemplos aqui para você entender. Vamos pegar o 1. Põe o 1 lá. 1. 1. O zero está dentro do 1? Não, então vai dar zero esse pedaço. Aí mais esse pedaço. Meio vezes. Ó, se eu colocar o 1 agora, o 1 aqui tá dentro do A? Tá. Então, a medida de Dirac vai dar 1 e esse negócio vai dar meio. E o outro caso, o 2 está dentro do 1? Não, então vai dar 0. Então, vai dar meio. Então, a medida do conjunto 1 é meio, que é o que você já sabia. Agora, eu vou fazer umas coisas mais interessantes. Ó, quanto que é a medida... Presta atenção em mim agora, ó, pra você ver como essa medida aqui é bonita e funciona. Aqui a nossa matemática. Ó, eu quero medir esse evento aqui agora, ó. 0, 1. Ó, você já sabe, volta lá no básico. Volta no básico. O que eu tô falando aqui é que tem 0 caras ou uma cara. Volta aqui, ó. 0 caras é esse cidadão aqui. E uma cara é aqui e aqui. Então, 0 cara, 0 heads é aqui. Aqui tem um heads e aqui outro heads. Então, para eu ter esse, se eu falar ou 0 caras ou uma cara, o que tem que acontecer é ou isso, ou isso, ou isso. E como esses eventos são disjuntos, você sabe que vai somar a medida da união, vai ser a soma das medidas. Então, ou você junta tudo e vê que dá 3 quartos, ou você calcula 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto, você vai dar 3 quartos. Vamos colocar na nossa fórmula da medida, que é essa aqui, ó. Essa é a fórmula, é a expressão da minha medida. Então, vamos aplicar essa droga no conjunto, vamos chamar agora, esse é o meu conjunto A, que é o 0, 1. Então, vamos lá. Põe lá o 0, 1 aqui, ó. 0, 1. Aí a pergunta é, o 0 está dentro do 0, 1? Sim. Então, a medida de Dirac vai dar 1, vai ficar 1 quarto vezes 1. Mais, agora bota meio aí. O 1 está dentro do A? Tá, porque o A é 0, 1. Então, quanto que vai dar? Dirac 1. Mais 1 quarto. O 2 está lá dentro? Não. Então, a medida de Dirac é 0. Então, vai dar 1 quarto mais meio. Quanto que é 1 quarto mais meio? 3 quartos. Por quê? 1 quarto mais meio. Então, meio você troca por 2 quartos. E vai dar 3 quartos, que era o que eu já tinha falado. Então, esse é um jeito matemático aqui, né? De escrever uma expressão para a função, né? Medida de probabilidade que vai descrever aí as probabilidades desse experimento. Então, percebeu que eu não falei que a gente ia usar a medida de Dirac? Então, toda vez que você quiser colocar um peso em algum ponto específico, você vai colocar a medida de Dirac. Só que como eu quero transformar numa medida de probabilidade, aí eu precisei colocar esses valores antes, porque senão só a medida de Dirac vai dar 1, né? Ela não é uma medida de probabilidade. Então, o que eu falei para você antes? Que a medida de Dirac não é uma medida de probabilidade, mas ela vai ser usada para nós escrevermos, dependendo do caso, uma medida de probabilidade, beleza? Vamos terminar aqui, vai. Ó, quem que é uma medida das mais importantes? A chamada medida de Lebesgue. Então, vamos ver quem é essa medida de Lebesgue. Ó, então, imagina que agora o meu ômega são os números reais, tá bom? Então, o ômega são os meus números reais. E quando eu estou trabalhando nos números reais, você já está cansado de saber que eu não vou poder trabalhar com a sigma álgebra completa, a mais completa possível, que é todos os subconjuntos de R. Não pode, que dá errado. E caramba, eu ainda tenho que te contar essa história no final do vídeo. Se não quiser, você vai embora. Se não, você aguenta aí, fica aí, tá? Ou se não, não, vai, eu vou fazer um outro vídeo depois desse, falando, só contando a história do paradoxo de Banach-Tarski. Mas o fato é, você já sabe que quando eu tenho a medida de Lebesgue, eu já comentei num outro vídeo,
eu não vou poder usar os reais, né, sendo o meu ômega, eu não vou poder usar todos os subconjuntos. Então a gente já sabe que a gente tem que trabalhar para dar certo, para a medida funcionar, ela tem que ser a sigma álgebra de Borel. Quem era a sigma álgebra de Borel? Era aquela sigma álgebra formada por intervalos do tipo AB. Lembra disso? A menor que x, menor que b. Então, você pegava esses intervalos aqui, pego esses intervalos aqui, que é ou escrevo assim, né? Um conjunto A, x tais que A menor que x, menor que b. Então, se eu combinasse esses caras, fizesse interseções, uniões, diferenças, o que mais você quiser fazer, então, se eu combinasse esses caras e formasse intervalos ou conjuntos, né, tipo lá que eu tinha falado para você, então esses caras aqui são chamados conjuntos de Borel. E aí a sigma álgebra de Borel é aquela sigma álgebra formada por esses conjuntos. Como que eu vou fazer? Vou pegar lá, se um cara tá, né, então eu vou montar a sigma álgebra. Então eu pego todos os intervalos abertos, pega os intervalos abertos, e aí você fala, se um cara tá, o complementar tá. Se vários caras estão, a união tá. E bota o R também lá dentro. Então essa é a sigma álgebra de Borel, é a sigma álgebra formada pelos intervalos abertos, né? Tem todos os conjuntos de Borel lá dentro. Então, a sigma álgebra de Borel é a sigma álgebra que eu tenho que usar quando eu estiver usando a medida de Lebesgue. Mas ali tem coisa que eu estou deixando fora? Tem. E eu vou te contar do paradoxo de Banach-Tarski, por que não pode usar o 2 elevado a R. Então, para dar certo, a gente tem que usar a sigma álgebra de Borel. Beleza. E aí vamos falar que A são conjuntinhos que estão dentro da sigma álgebra de Borel. Ele pode ser ou um intervalo aberto ou pode ser um intervalo fechado. Tá todo mundo lá dentro, esses caras estão lá dentro. Mas tem todo mundo? Não. Tem alguns caras ultra super esquisitos que esses caras você nem vai precisar saber deles, eles não estão na sigma álgebra de Borel, tá bom? E vamos dizer que o ômegazinho, quando eu escrever ômegazinho, ele é um elemento, é um número real, certo? Ele é um elemento pertencente ao ômega, que no meu caso o ômega são os números reais, beleza. Então, quem que a gente vai falar que é a função, que é a medida de Lebesgue? É a função lambda 1. Por que esse 1? Porque eu estou tratando aqui de uma coisa unidimensional. Depois eu posso querer falar de um plano, ou depois posso querer falar do espaço, né, tridimensional. Então, a medida de Lebesgue lambda, medida de Lebesgue a gente representa por lambda. Medida de Lebesgue unidimensional, quem que eu vou colocar lá dentro igual em toda medida? A minha sigma álgebra. Então, quem que eu posso pôr lá dentro? A minha sigma álgebra. Só que você já sabe que para a medida de Lebesgue funcionar, eu tenho que trabalhar na sigma álgebra de Borel. Não dá para colocar todos que vai dar errado. Mas isso eu não estou provando para você, eu só estou contando aqui, tá bom? Então, a medida de Lebesgue, o domínio, eu posso aplicar ela para dar certo a coisa, eu posso aplicar em qualquer conjunto que tiver lá dentro da sigma álgebra de Borel, que são todas as combinações que você puder fazer com intervalos abertos. Tudo que você precisar na sua vida, acredite em mim, vai estar na sigma álgebra de Borel, mas não é todo mundo. Tem uns caras estranhos lá que você não vai precisar, mas eles existem e não dá para aplicar a medida de Lebesgue para esses caras que vai dar caca. Próximo vídeo, assiste lá que eu vou te dar a intuição dessa coisa. Se não quiser assistir, não assiste, mas aqui você só vai ficar sabendo disso. Bom, beleza. Então, quem que é a medida de Lebesgue? Eu vou jogar lá dentro os conjuntos de Borel, que são os conjuntos que estão na sigma álgebra de Borel, e vai sair um resultado que é o número entre 0 e, inclusive, ó, vai dar o R mais, ou eu tenho que, esqueci aqui, ó, eu tenho que fazer a união com o infinito. Então, lembra, é o reais aqui, né? Eu tô a semi-reta estendida, eu tô colocando além do zero, né? Quando a gente faz essa nomenclatura, eu tô permitindo, além
do intervalo de 0 a infinito aberto, eu estou colocando mais um símbolo lá, que é esse infinito aqui, daí a gente representa dessa forma. Então, pode ser os reais reais não negativos, né? Esse R maisinho, chama reais não negativos, não é os reais positivos. Positivos é sem o zero, pode ser zero. Então, reais positivos é R maisinho asterisco. Esses são os reais positivos. Esses são os reais não negativos, certo? Inclui o zero. E inclui também o infinito. Então, ó, quem que é a medida de Lebesgue? É o B menos A. É o B menos A. E eu só escrevi aqui, nem precisava. Quando o intervalo é só um pontinho, então a medida de Lebesgue de um conjunto que só tem um ponto, em outras palavras, pensa. Se eu pegar um intervalinho, ó, da forma AB, tá vendo aqui, ó? Então, essa função aqui, o lambda A é o, se eu jogar um A da forma AB, ele é B menos A, certo? Se eu jogar um cara único lá dentro, tipo, qual é a medida de Lebesgue do conjunto formado pelo número 3? É zero, certo? Então ele não tem comprimento. E aí essa medida, que é a medida de Lebesgue, a gente diz que ela estende a noção de comprimento de um intervalo para os conjuntos de Borel. Por quê? Ó, imagina que eu colocasse lá um conjunto de Borel que não é um intervalo. Então ele vai do 1 até o 3 e do 5 até o 9. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui não é um cara desse tipo, A, B. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar as coisas que eu aprendi. Então, vamos chamar esse cara aqui de A e esse cara de B. Então, esse conjunto de Borel é o A união B. Só que eles não são disjuntos, né? Eles têm interseção vazio. Então, a medida do A união B, pelas propriedades de uma medida sigma aditividade, como o A e o B são disjuntos, a medida da união é a soma das medidas, lambda 1A mais lambda 1B. E quem que é a medida desse Zezinho? É 3, aí você vai aplicar essa conta aqui, ó. Por quê? Porque o A é desse tipo. Então vai ficar 3 menos 1 é 2, que é uma coisa que qualquer criança vai fazer, né? Qual que é o comprimento dessa... Qual que é a medida desse conjunto? É um negócio meio esquisito. Desse aqui qualquer um sabe, vai falar é 2, que é o comprimento desse cara, né? Uma coisa intuitiva. E qual que é o comprimento desse cara? 4, que do 5 para o 9, vai dar 9 menos 5, vai dar 4. E aqui eu tenho 2. Então, qual que é o comprimento desse conjunto? Qual que é a medida? Não é bom falar isso. Comprimento é quando você só tem um conjunto, né? Eu estou estendendo a noção de comprimento. Então, você não pode falar qual que é o comprimento desse conjunto. Não existe essa frase. Então, a pergunta é qual que é a medida de Lebesgue desse conjunto, que é um conjunto de Borel? Porque eu uni lá dois intervalos abertos. Então, é 2 mais 4, que a medida daquele cara vai ser 6. Então, a medida de Lebesgue, ela estende a noção de comprimento que se aplica, né? Quando se fala comprimento, é esse cara aqui, para um intervalinho lá, A, B. Quando eu pego junto intervalos, aí não falo de qual é o comprimento desse negócio. Cara, claro, você fala na rua, o nego vai entender, qual que é o comprimento total disso aí? O nego vai falar 2 mais 4. Mas o certo seria se falar qual que é a medida de Lebesgue desse conjunto de Borel, certo? É que você falar isso, o nego vai dar com um pau na sua cabeça, vai achar que você é louco, mas é assim que é o certo, tá? E se eu falar em outras dimensões, então se eu quisesse em duas dimensões, aí a medida de Lebesgue seria o lambda 2. E esse lambda 2 seria, ela estende a noção de área. E no espaço tridimensional, eu teria o lambda 3, que estaria medindo, estendendo a noção de volume, tá bom? Ó, juro, nesse vídeo aqui, último conceito para você, tá? Nós, várias vezes, quando você estiver lendo livros e tal, papers, você vai ouvir essa expressão, almost everywhere
Cara, eu confesso que tem uma tradução em português, eu acho que é quase para todo ponto. Acho que é isso, quase para todo ponto. Eu nem traduzo isso, tá bom? Esquece. Então, para mim é em inglês que existe, você se vira aí, igual em finanças, tem um monte de coisa, você ficar traduzindo, meu, não tem que traduzir nada. O termo foi feito lá, um cara que publicou originalmente assim, né? Igual o cara ficar traduzindo EBITDA, aí nego traduz para lagida, sei lá o que, é horrível. Eu acho, né? Tem gente que gosta, eu respeito. Então vou manter a nomenclatura em inglês. Então você tem dois conceitos. Almost everywhere, que é quase, almost, em todo lugar, que é quase para todos os pontos, certo? Que é como eles falam em português. E aqui é almost surely, que essa eu confesso que eu nem sei como fala em português. Como é que o pessoal fala em português? Almost surely. Almost everywhere eu já vi em livro de matemática. Acho que é certeza aí que é quase para todo ponto. Almost everywhere. Almost surely, não sei como o nego traduz aí. Procura, pergunta pro chat GPT. Mas então, ó, onde que você vai ver esses nomes aparecendo, você tem que saber o que que eles significam. Então, às vezes, você vai estar falando de uma propriedade lá, de alguma coisa. Então, quando você vai falar que aquela propriedade ela é verdadeira ou ela ocorre almost everywhere, ou quando ela ocorre para quase todo ponto, e esse almost everywhere, sempre é com relação a uma medida de probabilidade. Então a frase é assim, ó. Você vai falar que tal propriedade ocorre almost everywhere com relação a uma determinada medida, falei medida de probabilidade, né? Uma medida, no caso. Pode ser também de probabilidade? Tá, mas em geral é para uma medida. Então, uma propriedade, ela é verdadeira ou ela ocorre almost everywhere com relação a uma determinada medida, se os pontos onde aquela propriedade é falsa, aqueles pontos onde a propriedade é falsa, eles formam um conjunto que tem medida nula. Volta aí. Imagina que eu tenho uma propriedade, ó, não vou fazer esse desenho todo espaçado, vou simplificar a vida, ó. Imagina que eu tenho um conjunto lá, vamos chamar de ômega. Imagina que eu tenho uma propriedade que ela vale para todos esses pontos. Então aqui vale a propriedade P lá, tá? Não tem nada a ver com esse P aqui, não tem nada a ver com medida, tá? É uma propriedade. E vamos dizer que essa propriedade não vale, então eu vou fazer assim, para esses pontos que estão nesse outro pedaço aqui. Então, eu vou dizer que a propriedade é verdadeira. Já vou te dar um exemplo, tá? Mas aprende aí o conceito. Eu vou dizer que essa propriedade é verdadeira ou ocorre almost everywhere. E aí o jeito de escrever é assim, ó. A propriedade, ela é verdadeira. Então você escreve P, tracinho, me almost everywhere. Então você está falando que essa propriedade é verdadeira almost everywhere, ela ocorre almost everywhere. Com relação a essa medida de probabilidade, se o conjunto de pontos para os quais o P é falsa, então se esse conjunto de pontos aqui, ó, onde o P não ocorre, ele tem medida nula, medida zero. Posso falar medida nula ou medida zero. Então, a medida desse conjunto onde a propriedade não vale, se a medida for zero, se a medida daquele conjunto for zero, for nula, a gente diz então que aquela propriedade vale almost everywhere. Então, vou te dar um exemplo em física. Imagina que você tem uma situação bizarra. Você tem um carinha escorregando no plano. Só que imagina que ele vai ter atrito em todos os pontos. É uma idealização, tá bom? Então ele vai ter atrito em todos os pontos que o x, y. Então vai ter atrito quando
vou falar o contrário, vai. Não vai ter atrito quando o x e o y pertencerem ao Q, tá? Então é um número da forma inteiro dividido por inteiro, né? Um fracionário. Então você sabe que aqui, ó, imagina que é um plano 10 por 10. Então quantos pontos tem aqui? Tem infinitos pontos nesse plano, infinitos pontos aqui e aqui. Se eu pegar aqui só os números fracionários e pegar os números fracionários, vai dar quantos pontos aqui, ó? Vai dar infinitos pontos nesse negócio. E quantos pontos eu tenho no plano? Infinitos pontos. Só que esse conjunto aqui, ele tem medida nula. Se você não está gostando do exemplo no plano, imagina que fosse numa reta, vai? Então você pega só, não vamos complicar, vai? Vamos pegar só a ré, é a mesma coisa, tá? Então você pegar só os pontos que pertencem ao conjunto dos fracionários, que são números da forma P inteiro dividido por Q inteiro. Então quantos caras tem aqui? Infinitos desse. Só que se eu pegar uma propriedade que ela não vale, então vamos supor que a propriedade não vale nesses caras. Vamos pensar. Lê de novo aqui. Então essa propriedade, eu vou dizer que ela ocorre almost everywhere se os pontos para os quais ela não ocorre, onde ela é falsa, tem medida nula. Aí você pergunta assim, qual que é a medida desse conjunto aqui, ó? A medida desse conjunto é nula. E se a medida desse conjunto é nula, então o resto, todos os outros... Então eu posso dizer que essa propriedade acontece almost everywhere em R, presta atenção. Então eu vou falar que ela ocorre almost everywhere em ômega, no meu caso em R. Por quê? Porque os pontos em que ela não ocorre no R, que são esses, eles têm medida nula. Então, se os pontos em que aquela propriedade, então não tem atrito, então imagina que o cara tá andando, só que só tem atrito nos pontos que são o reais menos o quê? São os irracionais. Então só tem atrito nesses pontos. Então eu vou falar que tem atrito almost everywhere. Eu vou falar que tem atrito almost everywhere. Por quê? Em R. Almost everywhere para quase todo ponto de R, se fosse traduzir para português. Por quê? Porque os pontos onde não tem atrito, onde aquela propriedade não vale, aquele conjunto tem medida nula. Aí eu sei, aí você vai falar, porra, Mayali, mas por que que o Q tem medida nula? Tá bom, vai, a gente já tá 2 horas aqui, eu sei que só tá aqui quem realmente tá afim de aprender, então eu vou te explicar mais essa. Ó, imagina o conjunto dos racionais. Quem que são os racionais? Ele é o conjunto formado por P, todos os pontos P sobre Q, tais que P pertencente aos inteiros e Q também pertence aos inteiros, certo? Então você já sabe, você aprendeu lá na escolinha lá, que os fracionários são um conjunto da forma, todos os números que estão lá dentro, eles são da forma P sobre Q. Todos os números que estão nos fracionários 2/3, 1/3, 5/7, 3, 4. Por que 4? Porque é 4 sobre 1, né? 3 sobre 1. Então, todos os números que estão nos... Lembra? Ó, eu tenho os naturais, depois eu tenho os inteiros, depois eu tenho os fracionários, e depois eu tenho os reais, e aqui eu tenho os irracionais. Então, o que eu estava falando lá é que, e eu vou provar para você agora, é que esses conjuntos aqui, ó, todos eles têm medida zero. Qual medida? Né? Depende da medida que eu estou falando. Então, aqui eu estou falando medida de Lebesgue, tá? Lebesgue. Então, ó, vamos mostrar, se eu colocar uma medida de Dirac, aí já não é o caso. Então, eu estou falando, se eu não especifiquei antes, então eu estou falando da medida de Lebesgue. Então, Mayali, prova para mim por que quando, né? Por que eu estou falando da medida de Lebesgue? Porque
eu estou falando de comprimento, eu estou falando de área, então era meio óbvio que eu estava falando da medida de Lebesgue. Então, Mali, prova para mim que se eu estiver falando da medida de Lebesgue, a medida do Q, a medida do N, a medida do Z, ela é nula. Então, vamos começar, se você me permitir, com os naturais, tá bom? Então, os naturais, eles não são 0, 1, 2, 3, tá. Então, ó, vamos usar a propriedade da sigma aditividade. Só que, em primeiro lugar, eu tenho que saber que a medida de Lebesgue de um dos elementos aí, então se eu colocar a medida de Lebesgue do 0, quanto dá isso? 0. Se eu colocar a medida de Lebesgue de qualquer conjunto que só tem um elemento lá dentro, qualquer ômegazinho que eu colocar, a medida desse cara é 0. Eu estou falando dos naturais, mas isso, mesmo o raciocínio que eu estou falando vai valer para o Z e depois vai valer para o Q, tá bom? Então não vou precisar fazer 3 vezes. Estou fazendo para os naturais, você vai entender depois que vale igual. Então o ponto é, os naturais, eles são contáveis. 0, 1, 2, eu posso contar. Tem infinitos números naturais, mas é um infinito contável. Legal. O que mais que eu sei? Que a medida de Lebesgue, o lambda 1, né, o unidimensional, medida de Lebesgue unidimensional, de um evento que só tem um elemento lá dentro desse evento, um singleton, né, o chamado evento elementar, eu já falei para você onde estava isso. Estava na definição, né, meu amigo, minha amiga? Volta aí, acorda aí, ó. Então, eu coloquei lá na definição que a medida de Lebesgue unidimensional de um evento elementar é 0. Beleza, então volta aqui. Então, por que o lambda do N é 0? Porque o N, eu não posso escrever que ele é a união de I igual 1 até infinito de I, aliás, vamos colocar 0, né? Não é a união desses conjuntos aqui, ó. Então, se eu pegar o conjunto 0, unir com o conjunto 1, unir com o conjunto 2, unir com o conjunto 3, nananana. Então, a união... Lembra da propriedade sigma aditividade. A medida da união é a soma das medidas. Então, primeiro unir todo mundo. Concorda que se eu unir e, ó, volta lá para você não babar. Por isso que você tem que entender a coisa corretamente. Tá vendo que essa união, por isso que é sigma aditividade, eu posso ter inclusive infinitos caras, certo? Eu posso ter inclusive infinitos caras que eu estou unindo aqui, ó. Então volta. Eu vou unir o 0, o evento 0, com o evento que tem o 1, com o evento que tem o 2, com o evento que tem o 3 lá dentro, é infinitos, caras. Então, eu fazer essa união e medir esse cara, né? Estou falando do lambda 1, fazer a união e medir, a medida da união é a soma das medidas de cada um dos carinhas lá, certo? Então, medir, unir todo mundo e medir a união, no caso aqui é uma união infinita, mas ela é contável. Um cara, 2, 3, 4. Então, a medida da união é igual, como eles são eventos disjuntos, à soma das medidas. Só quanto que é a soma de cada um desses caras? Cada um desses caras é 0, né? Então, somando cada um desses caras, se cada um dos caras é 0, somar infinita vezes 0, fica a vida inteira somando 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0. Quando você morrer, você manda seu pai, sua mãe, até nunca acabar. Quanto você vai ter? 0. Então, infinito vezes 0. Ai, Mayali, mas eu aprendi que infinito vezes 0 é indeterminado. Não, não é assim. Quando você está fazendo limite
de um f de x vezes um g de x, com x tendendo a zero, e aí um vai para infinito e o outro vai para zero, isso é que é indeterminado. Pode dar qualquer coisa. Agora, quando a gente está falando de teoria da medida, é o óbvio aqui. Eu estou somando zero infinitas vezes, não é uma coisa que vai para zero com outra coisa que vai para infinito, eu estou multiplicando. Não, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou multiplicando zero infinitas vezes. Dá quanto? Zero. Multiplicar zero. Não é limite de alguma coisa que vai para zero. Não, é zero. Infinitas vezes vai dar zero. É assim que funciona em teoria da medida e é assim que funciona no mundo real. Por isso que funciona, certo? A teoria. Não adianta inventar uma teoria que não funciona no mundo real. Então, qual que é o ponto? Você entendeu que a medida de Lebesgue dos naturais, porque eles são contáveis, e a sigma, vamos escrever aqui assim, ó, sigma aditividade vale para quando eu estou calculando a medida de uma união contável, lembra? Lembra? Volta aí, ó. A medida de uma união contável é a soma das medidas, por isso se chama aditividade contável. Então, ó, se eu fizesse o mesmo truque, porque os inteiros e os fracionários, eles também são contáveis. Isso eu não vou te provar, tá? Que eu posso fazer uma bijeção entre os naturais. O fato é, acredita aí, vai. O z eu posso contar e os fracionários eu posso contar. Esses caras, e portanto esses, eu não posso contar. Porque você podia falar, ué, Mayali, então aqui eu vou pegar cada ômegazinho i que tá ali dentro e vou fazer a mesma história que você fez aí. E aí eu vou unir todo mundo, né? Porque unindo todos os irracionais vai dar os irracionais. Então eu vou falar que a medida da união é a soma das medidas. E como cada um dos irracionaizinhos também tem medida de Lebesgue zero, vai dar zero. Sim, só que não é verdade. Por quê? Porque não pode aplicar a sigma aditividade ou aditividade contável, porque o conjunto dos irracionais ele não é contável. Então não pode aplicar essa propriedade de falar que a medida da união é a soma das medidas. Porque o conjunto que você está querendo aplicar, se for para os irracionais, ele não é contável. Só que os naturais ele é contável, o z ele é contável, o q ele é contável. Então por isso que esses caras têm medida de Lebesgue nula, tá bom? Então quando você tem uma, voltando na nossa conversa aqui, então quando você tem uma propriedade que vale para os números reais menos os naturais, ou menos os fracionários, ou menos os inteiros, você vai dizer que ela vale, aquela propriedade vale almost everywhere. Por quê? Porque ela só não vale num conjunto que aquele conjunto que ela não vale tem medida nula, medida zero. Então você fala que aquela propriedade, no caso, tem atrito. É uma propriedade, vai ter atrito, não vai ter atrito. Então, vai ter atrito, então vai ter atrito é a propriedade. Que é Lebesgue almost everywhere. Quando é Lebesgue, a gente não fala nada. Então você vai falar, essa propriedade vale almost everywhere, para quase todo ponto nos reais, certo? Beleza. Vai, para terminar agora, hein? Essa conta aqui, ó. Então, se por acaso... Então você entendeu o que eu expliquei. Legal. Agora é a mesma coisa, só que se a medida não for uma medida normal, ela for uma medida de probabilidade. O que é a medida de probabilidade? É igual a medida, só que o espaço inteiro vale 1. Então, quando tem uma propriedade que eu estou falando lá, e eu estou tratando do assunto de teoria de probabilidade, a minha medida é uma medida de probabilidade, aí essa propriedade, a gente não costuma usar a expressão almost everywhere. Poderia, não está errado, mas a gente costuma dizer que essa propriedade acontece almost surely. Eu não sei como, eu já te falei, né? Eu não sei, agora eu tô curioso. Como é que nego traduz aqui com quase certamente, né? Em inglês é o almost surely. Então, quando que uma coisa acontece almost surely?
quando o conjunto em que aquela coisa não acontece tem medida zero. Só que se for uma medida de probabilidade, você só troca o almost everywhere por almost surely. Por quê? Porque é assim, cara, é assim que tem nos livros de teoria de probabilidade, é assim que tem nos papers. Então, se a medida que eu expliquei anteriormente for uma medida de probabilidade, então a gente vai falar que aquela propriedade ela ocorre almost surely se o conjunto em que ela não ocorre, aquela propriedade, tiver medida de probabilidade zero. Aí, se aquele conjunto em que ela não ocorre tem medida de probabilidade zero, você vai falar que então aquela propriedade ocorre P, a propriedade, ocorre me almost surely. E aí, esse mi é a medida de probabilidade que você está usando lá, certo? No caso anterior que eu falei, a medida que era a medida, o exemplo que eu dei era, podia ser qualquer medida, o exemplo foi a medida de Lebesgue, né? O exemplo que eu dei. Mas aí então você vai falar, quando é uma medida normal, você vai falar que se a propriedade ocorre em pontos e não ocorre em pontos onde o conjunto de pontos em que a medida não ocorre tem medida nula, é almost everywhere. Se essa medida for uma medida de probabilidade, e aí o conjunto onde a propriedade não vale tem medida de probabilidade zero, aí você diz que a propriedade ocorre almost surely. Você vai ver isso várias e várias vezes. Fechou? Bom, para esse vídeo era isso. No próximo, vou fazer um vídeo rapidinho, contando, rapidinho, que daí sempre demora meia hora, contando a história do paradoxo de Banach-Tarski, para você saber por quê. Não vou deduzir nada, mas vou explicar para você por quê que quando a gente está trabalhando com os números reais, aí você não pode usar a sigma-álgebra completa, né? Que é o conjunto das partes dos reais. Você tem que usar a sigma-álgebra de Borel. Falou? Comentários, dúvidas, críticas, sugestão, bota aí nos comentários. Fechou? Um abraço e vejo você no próximo vídeo. Até lá.